Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight. Como eu sempre digo, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata a respeito de tratamento da dor, sempre baseado em ciência, sempre baseado nas melhores evidências disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre o que há por trás e o que já sabemos a respeito dos exames de imagem. Só uma pausa para eu ajustar o áudio. Se entrar ligação aqui, interrompe a live como da última vez, né? Então colocamos já o celular no modo avião. Então, inicialmente, essa live vai esclarecer leigos, seguidores, profissionais não fisioterapeutas, a respeito sobre o que a fisioterapia musculoesquelética pensa de forma contemporânea a respeito dos exames, sejam eles de imagem, laboratoriais, eletroneuromiografia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai deixar essa live salva para você assistir no feed do Instagram, no YouTube ou escutar no Apple Podcasts, no Spotify, nas plataformas de áudio que você mais preferir, beleza? Então vamos lá. O que é que a gente já sabe a respeito dos exames de imagem? A ciência já tem mostrado por A mais B, e aí não é um conflito entre radiologistas e médicos, fisioterapeutas e médicos, é um conflito entre quem está seguindo a ciência e quem não está seguindo a ciência. Então vamos dar um exemplo aqui. Vitória, seja muito bem-vinda. Vitória entrou na live aí agora. Vamos supor que Vitória sofre de uma dor na articulação temporomandibular. A gente tem que voltar para o começo, né? Para o back to the base, voltar para o início dos primórdios para te explicar que a definição de dor é emoção, sensação e pensamento. Sensação, emoção e pensamento. Sentir, pensar, agir, tá? Sempre a dor vai ter um componente afetivo motivacional, sensório discriminativo e cognitivo valorativo. Só pela definição, você já abre o leque e sabe que é impossível que a Vitória sinta uma dor temporomandibular única e exclusivamente por uma alteração na estrutura da articulação da TM. Por quê? Porque dor não é só sensório discriminativo. Dor é afetivo motivacional e dor é cognitivo valorativo também. É impossível falar que a doutora Daiane, que entrou aí na nossa live, seja muito bem-vinda também, sinta supostamente, tá, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e a causa dessa enxaqueca seja a separação dela do marido, ou a perda dela de um ente querido para a Covid. Porque dor não é só afetivo motivacional, dor também é cognitivo valorativo e também sensório discriminativo. Sempre, até em situações de trauma, onde há uma fratura, existe um medo, a incapacidade, uma evitação que tira o paciente só da esfera sensório discriminativa para a esfera cognitiva valorativa e afetivo motivacional. A Nalva Lima entrou na live aí também. Vamos supor que a Nalva sente uma dor no joelho e o exame de imagem da Nalva deu condromalácia patelar. Aí o ortopedista botou PRP no joelho dela, botou ácido hialurônico, botou plasma rico em plaquetas, aplicou Civinsky, fez infiltração de corticoide. Ela melhorou. Ela ficou 6 meses sem sentir nada. Voltou a correr, voltou a malhar, voltou a agachar com 100 quilos, fazer leg press com 200 quilos na academia, voltou a treinar crossfit. 6 meses depois, a dor no joelho estava mais intensa. Por quê? Essas substâncias mascaram o problema. E ao mascarar o problema e o paciente bloquear a via neural que conduz a dor para o cérebro, detectar a ameaça e proteger aquela articulação até que a articulação esteja saudável novamente, é simplesmente bloqueada. E esse bloqueio desse impulso nervoso faz com que o paciente ache que está bom e volte a treinar e expor carga não de forma gradativa. E isso acaba agravando o quadro. E aí, por que eu estou falando tudo isso? É porque já sabemos, através de revisões sistemáticas com meta-análise, através de ensaios clínicos randomizados, para todas as articulações,
tem tem artigo científico a respeito de exame de imagem, tem artigo científico a respeito de tornozelo, joelho, quadril, lombar, torácica, cervical, ombro, cotovelo, punho, ATM. Todas as articulações já tem evidência científica que quando a gente pega grupos sem dor na TM versus grupos com dor na TM, a prevalência de alterações articulares na articulação temporomandibular é igual nos dois grupos, no grupo que sente dor e no grupo que não sente dor. Então não dá pra gente dizer que a dor na TM dela é por causa de um desgaste articular. Não dá pra gente dizer que a dor no joelho dela é por causa de uma condropatia patelar. Não dá pra gente dizer que a dor na coluna dele é por causa de uma hérnia de disco. Porque vários exames de imagem já provaram por A mais B que essas alterações são comuns em pessoas que nunca tiveram dor. Tem um destaque aqui na minha aba de artigos mostrando que tem um paper mostrando que tem uma idosa de 77 anos com a fusão C5-C6, que se você olhar a imagem dela, a fusão é tão assim agressiva na imagem que comprime completamente o saco medular e você imagina que essa paciente é tetraplégica. Porém, essa paciente nunca teve dor cervical na vida. Para você ver, tem outro paper aqui nos destaques, eu botei lá no meu grupo do Telegram também, a respeito de uma grávida com a espondilolistese severa. Isso quer dizer o quê? A vértebra L5-S1 escorregou, L4-L5, escorregou uma em cima da outra e tem uma compressão absurda na raiz nervosa e essa gravidinha não sente nenhuma dor. Nenhuma dor. É uma alteração morfofuncional, uma alteração na forma e na função que a imagem vê por dentro, mas que não significa absolutamente nada na maioria esmagadora dos casos. E aí quando eu falo maioria esmagadora, é maioria esmagadora mesmo. 96% dos casos o exame de imagem não é relevante. Então a gente já sabe disso. O que a gente já sabe também? Que nas dores irradiadas, já eu vou falar o que há por trás desse exame de imagem. Mas o que a gente já sabe primeiro? Nas dores irradiadas cervicais para o braço, nas dores irradiadas da lombar para as pernas, o que acontece? Muitos clínicos, sejam eles fisioterapeutas, médicos, enfim, eles prescrevem um exame chamado eletroneuromiografia. Qual que é o princípio desse exame? O técnico ele vai perfurar o trajeto que o nervo faz e vai mandar uma corrente elétrica e captar os sinais dessa corrente elétrica para predizer se a condução elétrica daquele nervo está normal, se ele tem uma neuropraxia, um axonotimese, uma neurotimese, que são níveis de lesões nervosas. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? A maioria desses exames são pouco sensíveis. Isto é, se a sensibilidade de um exame é baixa, eu tenho alta probabilidade de um falso positivo. E a especificidade desse exame, se ela é baixa também, eu tenho uma alta probabilidade de um falso negativo. Ou seja, por ter sensibilidade e especificidade baixa, esses exames são incapazes de descartar uma condição se ela está presente. Por exemplo, uma síndrome radicular, uma dor lombar irradiada para a perna com sinais neurológicos, dormência e formigamento nos pés ou nas mãos. A falta de sensibilidade desse tipo de exame acaba fazendo com que a gente não possa bater o martelo sobre a condição do paciente. Então, eu vou te dizer, exame de sangue agora, vamos falar o que já sabemos sobre exame de sangue. E aí eu quero levantar uma reflexão para você aqui. Gente, eu não estou falando aqui que essas coisas não servem para nada. Esses procedimentos, eles servem quando bem indicados. O que acontece é que eles são indicados de forma exagerada e não é uma coisa que, mas não vai fazer mal, pode fazer. Eles fazem muito mal para o paciente, eu já vou explicar por quê. Vamos falar um pouco sobre os exames de laboratório. Quando você
se sente mal e bate numa emergência hospitalar, você acredita que tem algo errado com você? Reflita. Quantas vezes você bateu numa emergência, foi examinado por uma enfermeira na triagem, foi examinada por uma médica, por um médico, na consulta de emergência, e dentro dessa consulta de emergência ele te pediu exame de sangue. Se você tivesse com dor no peito, eles vão te pedir várias enzimas cardíacas. Se você tiver com dor abdominal, eles vão te pedir talvez enzimas hepáticas, exames laboratoriais relacionados ao estômago, relacionados ao intestino, relacionados à infecção, um hemograma simples. Quantas vezes você esperou cerca de 3 horas nessa emergência? E quando os exames de sangue vieram, a doutora falou para você: olha, você não tem nada, seus exames estão normais. Quantas vezes isso já aconteceu? Coloca aí nos comentários para eu ver se já aconteceu com você. Comigo, eu uso meu plano de saúde, eu acho que 2 vezes no ano. Uma vez é por alguma infecção de garganta que eu rotineiramente tenho, assim, uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos. E a outra vez é quando eu exagero na comida, fico com desconforto epigástrico, não consigo dormir, refluxo ataca e eu acabo batendo na emergência. Então, cerca de 2 vezes no ano eu uso o serviço de emergência. Eu te digo assim, que em 100% das vezes, enquanto eu me entendo por gente, usando o meu plano de saúde, nunca foi detectado nenhuma alteração nos exames de sangue. E tudo aconteceu por causa de hábitos. Meus hábitos alimentares, por exemplo, por causa de ansiedade. Por quê? Se eu tenho uma dor no peito e essa dor transfixa meu tórax e essa dor irradia para o meu braço esquerdo e eu tenho um formigamento na mão, qual é o meu pensamento automático? Meu Deus, estou tendo um infarto. Vou aferir a pressão. Se eu afiro a pressão já ansioso, com medo de ter um infarto, a minha pressão está alta. E aí eu somatizo ainda mais essa informação, elevo ainda mais meus níveis de ansiedade. O que é que acontece? Sistema nervoso simpático, autonômico, neurovegetativo, dispara um mecanismo de luta ou fuga. Minhas pupilas dilatam, cortisol é descarregado na minha corrente sanguínea e todos os meus músculos se contraem, perpetuando tensão muscular. Associado ao meu desconforto torácico, com dor que transfixa o tórax, mais dor irradiada para o braço esquerdo, eu estou brutalmente ansioso e eu estou com excesso de tensão muscular. Associado a isso, eu tenho dor lombar. Eu paro na emergência, mas o meu pensamento inicial é medo de ter um infarto. Vai lá, pede troponina, faz eletrocardiograma, faz exame de imagem, se tiver, faz uma radiografia de tórax, se o médico pedir, enfim. No final, olha, seu coração está ok. Vá fazer um check-up com o cardiologista, porque isso aqui não foi coração. Não sei se foi ansiedade. Quantas vezes isso aconteceu com você? Olha só, por que eu levanto essa reflexão aqui? Porque os exames laboratoriais, eles te dão valores de referência baseado na média da população que tem acesso ao sistema de saúde e que utiliza esse tipo de serviço. O que é que acontece na média, por exemplo, no enzima hepática TGO, TGP, ALT, gama GT, né? Transaminase, esqueci o nome agora, TGO, TGP. O que é que acontece nessas enzimas na normalidade? Eles têm os valores de referência porque ao longo da estrada daquele laboratório, eles já avaliaram, sei lá, 100 mil pessoas e a média dessas 100 mil pessoas foi o valor de referência ali. Aquele valor de referência não quer dizer saúde. O médico, ele vai te avaliar e ele vai te indicar se elevando alguns níveis dessas enzimas, desses hormônios, desses nutrientes, dessas vitaminas, você pode ter uma resposta de saúde melhor, seja na sua disposição, seja no seu sono, seja na sua irritabilidade, né? Seja na sua dor pela qual você se queixa. Então, aqueles valores dos exames de sangue, eles são normatizados baseado numa média populacional. Eles não querem dizer que você está bem. E quantas vezes você não estava bem e os exames vieram como normais? Então, o que a gente já sabe é que todos esses exames são procedimentos
que são vendidos de forma acoplada com uma consulta especializada, onerando o sistema de saúde, fazendo com que o seu plano de saúde pague mais pelo serviço que você utilizou. E aí a gente já começa a entrar num viés que é muito sensível, que muita gente me critica, que muita gente fala: Caio, você é muito radical. Mas a minha missão não é com essas pessoas. A minha missão é com você, o usuário do sistema de saúde, seja privado, particular ou público. Eu quero conscientizar você, porque na maioria esmagadora dos casos, se você não tem uma doença reumática, uma doença sistêmica, um trauma, uma queda, um acidente, uma história de câncer, uma perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, incontinência urinária, déficit neurológico progressivo, ou seja, 96% dos casos, você não tem nenhuma doença, nenhuma inflamação, nem nenhuma lesão. Isso quer dizer que todos esses exames complementares, radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, exames laboratoriais de sangue, exames de saliva, né? Eletroneuromiografias, todos esses exames, eles são pouco específicos para dizer a condição de saúde que você tem. E aí, a gente vai começar a tocar num ponto que é a ferida de muitos, que é o que há por trás desses exames. Ora, se eu tenho um paciente com dor lombar que irradia para a perna e eu recebo esse paciente, analiso o exame de imagem e falo para ele: olha, você tem degeneração na coluna. Analiso a eletroneuromiografia: olha, a condução do seu nervo não está boa, por isso dói sua perna. Ou então, sua hemácia, sei lá, sua hemácia, seu hematócrito, seu VHS, sua velocidade de hemossedimentação não estão dentro dos valores de referência. Isso justifica sua dor na perna, justifica sua dor no braço, justifica sua dor de cabeça, porque isso dá varizes. E aí o profissional começa a desencadear uma cascata de efeitos, efeitos contextuais, não intencionais, porque ele não sabe se comunicar. Ele começa a desencadear no paciente uma sensação de medo, de ansiedade, de preocupação excessiva e de catastrofização, porque o terapeuta está falando todas esses diagnósticos através de uma relação linear, uma coisa gerando outra, que gera uma terceira, que gera uma quarta. E o que é que o paciente pensa? Nossa, se eu não tratar daqui a 10 anos, como é que eu tô? E eu crio uma sensação de urgência, e eu falo sempre que isso é uma indústria baseada no medo. Eu não estou falando aqui, não procure seu diagnóstico, não faça exame de sangue. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você que a maioria das condições, todos esses exames são desnecessários. E que quando você entra numa emergência, sei lá, pagando particular, por exemplo, pagando R$500, você vai ver que a cada procedimento que você faz, a cada serviço que você passa, você sai daquela emergência deixando 5 mil lá dentro. Porque é um exame de imagem, é a injeção de um contraste, que praticamente não muda zorra nenhuma na visualização do exame. Praticamente não muda zorra nenhuma, mas o preço do exame vai lá para casa do beleléu. E aí toma imagem, tome um contraste, tome injeção, tome uma aplicação, passe ali na enfermeira, volte na reconsulta, e o valor que o plano de saúde paga vai subindo, subindo, subindo. Quando chega no final do ano, o reajuste anual é absurdo. Se for somado a sua pulada de faixa etária, por exemplo, eu saí de 33 para 34, meu plano de saúde sai de R$1.000 para R$1.600. Só para você ter uma ideia. E eu que uso esse plano, sei lá, 2 vezes no ano, praticamente. No máximo, assim. Tem ano que eu nem uso. Então, eu tô levantando essa questão porque já existem estudos que mostram que, olha, meu paciente tem dor, eu vou testar o usual care. O que é o usual care? É a condição habitual de fluxo de atendimento nos Estados Unidos, por exemplo. O paciente passa por um clínico geral, o clínico geral encaminha para um ortopedista, o ortopedista encaminha para um exame de imagem,
esse paciente volta para o ortopedista passa remédio, passa injeção e só então esse paciente para na fisioterapia. E aí faz a fisioterapia até o final, reabilita, vamos dizer que ele teve sucesso no tratamento completo. O tamanho do caminho que ele percorreu no sistema de saúde é gigantesco. Agora vamos testar. Será que se esse paciente for direto no fisioterapeuta muda alguma coisa? E percebemos que mudou. Por quê? Quando o paciente vai direto no fisioterapeuta, segundo a NASS, North American Spine Society, esse paciente reduz 78,4% de chance de cirurgia. Só porque foi no fisioterapeuta primeiro. Por quê? Porque o fisioterapeuta ele não vai se basear no exame de imagem. Ele não vai se basear na sua doença. Ele não vai se basear na sua inflamação. Ele pode considerá-las. Mas o tratamento fisioterapêutico não vai se basear nisso. E aí o fisioterapeuta vai fazer um diagnóstico próprio, que é chamado diagnóstico cinético-funcional, através das alterações e das disfunções do movimento do paciente. Exemplo, eu tenho uma dor no ombro e essa dor está associada ao vestir a camisa. E ao vestir a camisa eu sempre sinto essa dor. O uso continuado faz a minha dor pior. Eu sou professor. Eu trabalho ainda com quadro negro, não uso slide. Eu trabalho na escola pública. Eu tenho que rabiscar lá no giz. Eu uso o ombro acima da cabeça e minha atividade esportiva é handball. Eu também uso o ombro o braço acima da cabeça na minha atividade esportiva. E aí eu avalio esse paciente e eu já sei. O paciente com dor no ombro, que é overhead, que usa o braço acima da cabeça, comparado com o paciente com dor no ombro que não é overhead, a gente encontra alterações na cinemática da escápula, da clavícula e da glenohumeral. Porém, essas alterações não são corrigíveis por um padrão anormal. São alterações adaptativas do gesto, do esporte. Por isso a escápula move-se em discinese. Por isso a escápula tem o uso excessivo do trapézio superior, devido à demanda que aquela escápula, que aquele ombro é submetido. Então não preciso corrigir aquilo. Mas eu já sei que quando eu detecto essas ditas alterações do movimento, eu preciso trabalhar o movimento daquele paciente. E aquele movimento que eu vou trabalhar não necessariamente é específico para a escápula ou para o ombro. Ah, vamos fortalecer serrátil anterior, vamos fortalecer trapézio inferior, vamos treinar estabilidade do ombro. Quando você fala para um paciente que está trabalhando a estabilidade dele, como é que ele se sente? Ele se sente instável. E por que ele está instável? O que está fora do lugar? O que deslocou? Gente, é pensamento automático. E o paciente não tem recurso cognitivo para fazer uma difusão desse pensamento. Porque o paciente ele não é educado em TCC, terapia cognitivo-comportamental, com psicólogo. O paciente raramente tem acesso a um fisioterapeuta habilitado em terapia cognitivo-funcional ou em fisioterapia informada psicologicamente. Então o paciente não vai ter esse recurso. Por não ter esse recurso, cada palavra que sai da sua boca afeta o paciente de forma positiva ou negativa. Eu não me lembro a última vez que eu falei para um paciente, vamos trabalhar a estabilidade. Vamos, porque você está instável. Eu não me lembro a última vez que eu falei para o paciente, tem que fortalecer. Por quê, pessoal? Porque os pacientes com dor musculoesquelética, quando se compara os pacientes que têm dor, eles já estão com atividade do tronco, dos músculos do quadril, dos músculos da cintura escapular, elevadíssimos comparados a indivíduos controle, a indivíduos sem dor. Então por que eu vou estimular mais ativação ainda dessa musculatura? Só por um pressuposto, tá fraco, tem que fortalecer? Pelo amor de Deus, você é fisioterapeuta. E nada contra quem faz isso. Mas o raciocínio é completamente limitado comparado em um tratamento da dor. Como o nosso raciocínio é totalmente limitado quando a gente compara treinamento. Quem entende de treinamento é o educador físico. Quem entende de tratamento de dor é o fisioterapeuta, é o médico. Se o cara é educador físico e também é fisioterapeuta, como eu tenho um colega aqui, Marcelão, que eu encaminho pacientes, que ele me encaminha paciente,
aí o cara tá abraçando o mundo e é maravilhoso, porque o cara já tá tratando você e já sabe os princípios do treinamento que vai reabilitar você e vai prevenir que você tenha uma recidiva. Aí é o melhor dos mundos, mas não é a realidade de todos. Eu, por exemplo, sou fisioterapeuta, não sou educador físico. Então a gente tem que pensar que uma coisa muito simples: alongamento é indicado para encurtamento. Ponto final. Não é indicado para dor. Fortalecimento é indicado para fraqueza. Qual foi a última vez que você pegou um dinamômetro manual e avaliou a força de um paciente e encontrou discrepância de um braço, de uma perna para outra, com força discrepante? Qual foi a última vez que você teve acesso a um isocinético para avaliar o paciente? 99% dos profissionais não têm acesso a isso e insistem em falar: paciente tem que fortalecer. O paciente: caramba, eu tô fraco. Caramba, eu tô fortalecendo há 6 meses e ainda não melhorei da dor. Será que minha dor tem a ver com fraqueza mesmo? O paciente começa a questionar isso. Quando você fala, mais uma vez, quando você fala que o paciente precisa treinar estabilidade, eu quero que você bote uma câmera no seu consultório. Ligue a câmera e quando o paciente entrar, veja a marcha dele. E aí comece com o seu discurso: vamos fortalecer, vamos estabilizar, vamos prevenir lesão, vamos alongar, vamos fazer treino de equilíbrio. E aí pegue a mesma câmera e veja como o paciente está saindo. O padrão de movimento muda com a informação, porque o medo se instala e a parte do iceberg que você não vê. Você não é treinado para enxergar o iceberg, a parte do iceberg que está submersa. Quem é treinado para isso é o psicólogo. O paciente não tem a mínima noção do que fez aquilo aparecer. Por isso tem uma pergunta na nossa avaliação que a gente faz: meu paciente, você acha que isso começou como resultado de alguma coisa ou sem razão aparente? Eu dormi de mau jeito. A gente sabe que na maioria... Enfim, mas dá tempo. A gente sabe que na maioria das vezes não tem nada a ver com a forma que o paciente dorme, com o colchão do paciente, com a cadeira que o paciente está sentado. A gente sabe que na maioria das vezes não tem nada a ver com o desgaste do disco interarticular, com a artrose da articulação temporomandibular, com a bursite subacromial no ombro ou com a condromalácia patelar no joelho. A gente sabe que na maioria das vezes não tem nada a ver com a hérnia de disco. Tem a ver com sedentarismo, tem a ver com discrepâncias na relação capacidade e demanda na prática esportiva. O cara tá vendo o colega bater um PR de overhead squat com 60 quilos, ele faz com 10. Mas ele bota 15 só porque o cara tá do lado fazendo com 60. E isso exagera a relação de capacidade e demanda. O corpo está preparado para um estímulo. E aí você bota mais carga, mais repetição, mais intensidade, mais volume, sem fazer uma periodização do treinamento esportivo com o educador físico, você vai quebrar, amigo. Não existe esse que não quebre. Porque você precisa evoluir cerca de 10% por semana. Em volume, em intensidade, já são outras variáveis que eu nem sei para onde vai. Você tem que ir para um educador físico. Por isso, quando eu dou alta para os meus pacientes, eu mando para Fernandinha, eu mando para Michel, eu mando para Marcelo Simões. Porque eu sei que esses caras são diferenciados na educação física. Por isso que eu sei que quando o paciente está com uma barreira de recuperação absurda, porque perdeu um ente querido para a Covid, porque acabou de se separar, ou porque faliu uma empresa na pandemia, ou porque, enfim, teve um trauma emocional com forte significado na vida dele, chorou na consulta falando sobre a dor, eu indico para Tatiana, eu indico para Flavinha, porque eu sei que elas são psicólogas completamente fora da curva. E eu sei que os pacientes que estão comigo e com elas evoluem muito mais rápido. Então, pessoal, existem muitas coisas por trás dessas prescrições de exames que são exageradas. Caio, mas você está vendendo seu peixe porque você é fisioterapeuta. Eu tenho um amigo de infância que é médico, cirurgião, que eu admiro demais, a gente conversa quase todo dia. E a nossa conversa é essa.
E aí eu parei para mostrar para ele o Choosing Wisely, que é o Escolhendo Sabiamente. É um movimento mundial que visa não só a redução de custo. Ah, você tá com sua mãe doente, você não vai querer usar tudo que tem no hospital? Depende. Qual é a efetividade do tudo que tem no hospital? Será que isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? O Choosing Wisely é um movimento mundial que indica o que é desnecessário para determinadas condições, como por exemplo a dor lombar. Vários especialistas, os mais renomados do planeta, se reuniram para fazer o Escolhendo Sabiamente e dar algumas recomendações. Entre elas, uma expressa é: se você não tem suspeita de patologia grave, não recomende exames de imagem. E por que isso? Porque quando o paciente faz o exame de imagem, ele vai achar alteração. E essa alteração pouquíssimas vezes tem relação com o que o paciente sente. E por não ter relação com o que o paciente sente, o paciente catastrofiza. Entre evitação, entre medo, para de se movimentar, para de descarregar peso, entra em incapacidade. Aí reduz nível de socialização, já não vai mais para aquele evento com a família por causa da dor. Já se sente incomodando o programa da família. Às vezes a família já não acredita mais naquele problema. Não é mesmo? E isso vai gerando efeitos negativos absurdos na condição do paciente. Tudo porque ele foi mal manejado. Se ele tivesse ido, não precisa ser um fisioterapeuta não, vamos dizer um médico mesmo. Se ele tivesse ido num médico que falasse para ele assim: olha, isso que você está sentindo é comum. É muito comum, e pelo exame físico que eu acabei de realizar aqui, você não tem nenhuma indicação, nenhuma suspeita de algum problema grave. Porque se você tivesse essa suspeita, eu iria te encaminhar para uma emergência para você fazer um exame de imagem, um exame laboratorial, para a gente investigar, porque eu estaria suspeitando de um câncer, porque você está perdendo peso sem motivo. Eu estaria suspeitando de uma infecção, porque junto com sua dor vem a febre. Eu estaria suspeitando de uma insuficiência de uma artéria muito importante que vai para o seu cérebro, que é a vértebra basilar. Porque junto com sua dor você tem nistagmo, você tem visão dupla, você tem alteração de dormência na face ou na língua, você tem tontura e você teve episódios de desmaios na última semana, você tem vertigem e sua dor cervical parece uma enxaqueca com aura, mas tem esses sinais de insuficiência vertebral. Então, o seu caso pelo exame físico não chega nem perto dessas condições, por isso ele deve melhorar com alguns movimentos específicos. Então eu vou te indicar uma consulta com um fisioterapeuta. Cara, depois que o paciente escuta palavras como essa, o paciente sai da consulta fazendo assim, ó: ufa, eu achei que eu tinha alguma coisa grave, mas nossa, como ele avaliou com segurança, né? Eu fui naqueles outros 3 profissionais, ninguém me testou como ele me testou. Esse cara é diferenciado. Não é à toa que o valor dele é um pouquinho mais alto do que os outros, né não? Acho que valeu a pena. Isso foi um feedback que um paciente meu, que é um professor de um dos maiores cursinhos aqui de Salvador, ele chegou lá para consulta chorando para mim, porque ele sentia dor lombar irradiada na perna com choque. E ele só na terceira, na quarta consulta, ele revelou que ele tinha alterações genitais também. Depois que a gente foi pegando mais contato, mais intimidade, mais conversa. E é um dado, essas alterações genitais, como dormência no saco escrotal, disfunção erétil, dor no ato sexual, falta de lubrificação vaginal, dispaurenia na mulher, né? Bexiga hiperativa, né? Incontinência urinária, incontinência fecal. Essas coisas, principalmente no gênero masculino, são muito omitidas. E aí, quando há omissão de dados, a gente perde referência, sabe por quê? Eu tenho mulheres pacientes que tinham dor no ato sexual e que deixavam de se relacionar com seus maridos, com seus companheiros, por causa dessa dor. E foram dados omitidos na nossa avaliação, e depois da 6ª sessão, a dor da paciente estava igual. A dor era 10 quando ela chegou,
baixou para 7. Eu não faço distinção de dor entre 7 e 10, porque entre 7 e 10 eu considero como dor severa, ponto final. Entre 4 e 6, dor moderada, ponto final. Entre 1 e 3, dor leve. Uma dor que desceu de 10 para 7 para mim, não me interessa, eu não conto. Para mim o paciente está igual. Eu quero muito mais do que reduzir de 10 para 7. Eu quero tirar de severo para moderada. Eu quero tirar de severo para dor leve. Eu quero tirar de uma incapacidade no uso extra de 46% para 12%. No NDI, de 30% para 18%. Pacientes com 18% de NDI cervical já têm função preservada independente da dor. Pacientes com menos que 20% de ODI lombar já não tem mais incapacidade praticamente. Então, essa paciente, ela continuava com a dor, mas ela falou no final do tratamento: doutor, uma coisa que melhorou que eu não te falei. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muita dor para urinar e eu tinha muita dor na hora H, sabe? E na terceira sessão eu percebi uma diferença muito importante na minha dor na hora H. E ontem eu tive relações com meu marido e eu não senti dor, e foi a primeira vez que isso aconteceu. E ela não fez fisioterapia pélvica, fisioterapia uroginecológica, porque às vezes precisa. Às vezes precisa, e eu encaminho. Só que algumas vezes a dor no ato sexual, a dor irradiada para a virilha, para genital do homem e da mulher, essa dor está muito associada a bloqueios de movimento na coluna lombar. Eu não sei se dá para você ver aqui, mas aqui tem uma coluninha aqui na parede, ó. E essa coluninha na parede mostra esses nervinhos amarelos, sabe? Esses nervinhos amarelos, eles saem dali e descem para a genital. Então tem um nervo pudendo, eu tenho um nervo genitofemoral, eu tenho um nervo ilipogástrico, eu tenho vários nervinhos que passam ali na genital do homem e da mulher, que se a coluna lombar estiver restrita, bloqueada, com perda de movimento, mesmo que aparentemente não pareça, o paciente pode sentir esses problemas. E aí essa paciente, ela passou num ciclo absurdo de profissionais. Ela foi numa ginecologista, depois ela foi numa urologista, ela fez todos os exames urológicos, ginecológicos, e não tinha alterações. Ela fez todos os exames de sangue e não tinha alterações. Ela foi para um osteopata, o osteopata falou que ela tinha uma disfunção de intestino, que ela tinha uma perda de território, que ela tinha perdido algo na vida dela. E ela não tinha perdido nada na vida dela, segundo ela, né? Ela não tinha se separado, se divorciado, perdido um ente querido na hierarquia familiar. Mas tem osteopata que viaja nessas coisas, né? Não tá errado não, é a forma de pensar deles. E aí, essa paciente veio pra mim desacreditada. E eu coloquei essa paciente em pé, com o pé na cadeira. Coloquei essa paciente em pé, com o pé na cadeira, fazendo isso aqui pra trás, de forma repetida. E a dor dela desapareceu, porque ela era um perfil de paciente, que respondia com preferência direcional. E aí, quando o fisioterapeuta fala comigo, ou abre consultoria comigo para falar assim, ó, Caião, tô tentando avaliar uma paciente aqui com dor de cabeça, com DTM. Tô tentando avaliar um paciente aqui com dor no ombro. Testei tudo, não achei nada. Na minha cabeça, ó, pem. Abre um alerta vermelho. Porque o fisioterapeuta comum, ele não tem noção da dimensão de movimentos combinados, acoplados, podem descobrir uma preferência direcional saindo do básico. Saindo de um plano sagital, combinando um plano lateral, utilizando a gravidade, fazendo a exposição ao tempo, aumentando o número de repetições, indo para posições mantidas, fazendo delta de angulações de movimento. Então abre um alerta vermelho na minha cabeça, porque quando esse fisioterapeuta abre consultoria comigo e fala assim, ó, Caião, o exame de imagem dela deu artrose, o exame de imagem dela deu alteração de condução neural, o exame de imagem dela deu hérnia de disco L4, L5, com pinçamento de, sei lá,
na cervical de C6. Que massa! E o exame de imagem é compatível com o seu exame físico? E aí o fisioterapeuta começa a gaguejar e tá tudo bem, ele tá aprendendo, ele tá em consultoria, ele tá aprendendo. Mas o que é importante saber? É que se eu tenho uma hérnia de disco L4, L5, uma hérnia de disco L3, L4, eu tenho um trajeto dermatomal específico que o paciente tem que apresentar alteração de sensibilidade. Eu tenho um trajeto miotomal específico que o paciente tem que apresentar déficit de força. Se o paciente tem aquilo ali no exame de imagem e é incompatível com sinais neurológicos positivos e negativos, o exame de imagem daquele paciente foi superfaturamento. Foi mais um case de superfaturamento. Vamos pedir porque o plano de saúde vai pagar mais. Vamos pedir porque vamos lucrar mais. Falando assim, bem franco com você. Existem serviços que colegas médicos meus foram demitidos porque não pediram o exame de imagem, porque não viram necessidade de pedir o exame de imagem. E hoje, o principal problema de tratamento da dor musculoesquelética é o overdiagnosis, o sobretratamento. O paciente vai para um profissional, por exemplo, ele chega para mim, aí eu falo para ele, seu diagnóstico funcional é de um bloqueio de movimento. Eu vou simplificar para você. Você tem capacidade de rodar para o lado esquerdo. Você tem capacidade de deslocar para o lado esquerdo. Esse é o seu problema. Você tem rigidez. Vamos tratar a sua rigidez. Aí ele sai de lá, porque paciente é um ser para estudo. Porque o paciente, ele omite que está fazendo 2 tratamentos ao mesmo tempo. Ele não fala que ele está em você e está no RPG. Ele está em você e está no Mackenzie. Ele está em você e está na osteopatia. Ele está em você e está lá no dentista. Ele está com você e está com o médico. Ele não te fala. Porque ele pensa assim, eu vou lá, não vou falar nada para ele para ver a opinião dele. Só que quando ele omite o tratamento, ele pode estar concorrendo contra ele mesmo. Porque às vezes a gente está passando um movimento e o paciente está melhorando na nossa frente, e aí o movimento do outro profissional é antagônico. Por exemplo, isso acontece muito com meus pacientes no Pilates. Às vezes meu paciente tem uma síndrome de movimento lateral, e aí tá melhorando com deslocamento lateral na parede no vão da porta, e aí chega lá no Pilates, a instrutora coloca um alongamento na bola suíça na direção contrária ao deslocamento que eu pedi. É um movimento concorrente. O que eu ganho na minha sessão, ela perde no Pilates dela. Então o paciente ele não pode omitir que está fazendo 2 tratamentos. Porque além dessa confusão do diagnóstico, do excesso diagnóstico, tem a confusão da quantidade de exercício. Porque o paciente acha que quanto mais melhor. Olha, eu já estou com o Caio que é fisioterapeuta. Agora eu estou com o Wellington que é fisioterapeuta também. Eu estou com o Adlan que é fisioterapeuta também. O Adlan trabalha com osteopatia. O Wellington trabalha com fisioterapia neurológica, não lembro. Ortopédica. O Caio trabalha com quiropraxia. Então eu estou fazendo 3 tratamentos, eu vou melhorar. Só que isso não acontece na maioria dos casos. E os exames atrapalham muito isso. Por que atrapalham isso? Porque, gente, não existe uma relação linear entre o que o paciente sente e o que aparece no exame. Quantas vezes você foi no hospital passando mal, fez exame de sangue e o exame estava normal? Você tomou um remedinho, voltou para casa, você ainda ficou passando mal 1, 2 dias. Quantas vezes isso aconteceu com você? Porque quando o profissional fala para você assim, você tem uma inflamação na bursa do seu ombro. Essa inflamação na bursa do seu ombro está fazendo você evitar de levantar o braço. A evitação para levantar o braço está bloqueando sua clavícula em rotação para dentro. Sua clavícula bloqueada está bloqueando o manubro external. Isso está travando o triângulo de Sedilot e prendendo o nervo vago. E você não está dormindo. Você não está dormindo porque tem uma bursite no ombro. Você entende? Gente, quando você faz essa relação da bursite com a evitação do movimento, eu já não tenho um mecanismo para explicar isso na ciência. Eu não tenho mais mecanismo. Não dá para eu sair carreando informações
Saiu de mim com diagnóstico de rigidez. Foi para acupunturista, tá com diagnóstico sindrômico energético, insuficiência de baço. Foi para RPGista, tá com diagnóstico de alteração postural, vamos corrigir a postura. Foi pro Pilates, tá com fraqueza de core. Tá fazendo personal trainer, tá com fraqueza de musculatura sistêmica. Tem que fazer fortalecimento geral. Foi com dentista, foi pro dentista, tá com déficit de oclusão temporomandibular. Porra, o paciente nasceu todo errado, volta pra barriga da mãe, cara. Volta pra barriga da mãe, porque todo paciente todo profissional que eu vou, eu tô com outro diagnóstico. Isso é muito, mas muito complicado. Se eu falar assim pro paciente, ó, você tá com a hérnia de disco cervical C5, C6. Essa hérnia de disco na imagem tá comprimindo a raiz nervosa do seu nervo mediano. E o fascículo posterior do nervo mediano passa por trás do braço. E você tá com uma dor miserável, perdoe o termo, atrás do braço. E você tem dormência e formigamento no antebraço com choque e agulhada na mão. Esse paciente tem hérnia de disco verdadeira? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. O que vocês acham? Fala aí pra mim. Hérnia de disco verdadeira ou falsa nesse caso? Enquanto vocês respondem, eu vou continuar o caso. Aí esse paciente vai para uma segunda opinião de outro fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta fala para esse paciente assim, ó, seu exame de imagem tá com hérnia de disco sim. Porém, eu fiz aqui a manobra de distraction, ela foi negativa. Eu fiz a rotação pro lado da dor, você tem amplitude completa. Eu fiz a manobra de Spurling e foi negativa. Eu testei sua tensão neural adversa e os dois braços estão iguais. Esse paciente tem hérnia de disco verdadeira ou falsa? Responde para mim, paciente 1 e paciente 2, o que é que vocês acham? E outra, se ele for numa terceira opinião médica, simplesmente, se tiver pergunta, clica na interrogação aqui e manda, tá, pessoal? Ele foi numa segunda opinião médica, numa terceira opinião médica. E aí o médico fez o exame repetiu o exame de imagem e falou que a hérnia de disco estava maior. Só que dessa vez, a dor que estava lá atrás do braço, agora estava na escápula. E aí, o que a gente faz? Se eu chego num profissional que fala assim, sua hérnia está comprimindo o nervo, está transmitindo a dor para o braço, está irradiando para a mão, você tem choque e agulhada na mão. Essa hérnia cervical tá pegando um pedacinho do seu gânglio cérvico trigeminal. Esse gânglio se divide em vários fascículos, como o nervo facial, abducente e o nervo trigêmeo. Pode pegar o nervo hipoglosso também e gerar dormência na língua. E aí o paciente vem com dor aqui, na face, em cima da articulação temporomandibular, mas a oclusão dela tá completa, a abertura forçada com pressão extra tá completa e indolor, o deslocamento lateral temporomandibular tá completo e sem dor, e o teste resistido dos deslocamentos da anteriorização da articulação temporomandibular também é livre, completo e sem dor. E aí esse paciente passa num profissional que fala assim, você tem neuralgia do trigêmeo, vamos tratar. Você vai tomar esse remédio, o paciente vai para casa com diagnóstico e tal, abre o Google. Quando o paciente abre o Google e vê lá neuralgia do trigêmeo, o paciente não dorme. Por quê? A história de uma neuralgia do trigêmeo verdadeira é suicida, cara. Tem relato na literatura de suicídio por neuralgia do trigêmeo. Só para você ter uma ideia, é uma das dores mais excruciantes que existem documentadas na literatura. E muitos diagnósticos são falsos. Muitos pacientes chegam lá com dor temporomandibular, no trajeto do trigêmeo, sem restrição cervical, a gente coloca a mão dentro da boca, libera um músculo dentro da boca e o paciente está sem dor. A gente faz um deslocamento lateral com pressão extra, com o paciente deitado, e o paciente está sem dor. A gente faz uma manipulação cervical para estimular o gânglio cérvico trigeminal e o paciente acaba a dor. Não é uma neuralgia do trigêmeo. Então, essas coisas têm que ser muito bem investigadas através de uma triagem. E quem é o profissional mais preparado para fazer esse tipo de triagem? É o fisioterapeuta musculoesquelético. Porque ele vai avaliar seu movimento, não sua inflamação, não sua doença, não sua lesão.
E se você melhorar com o movimento, amigo, você já tira toda aquela ansiedade da cabeça que tinha doença, que tinha uma lesão, que tinha alguma inflamação. Porque um simples movimento idiota tirou sua dor na perna, tirou sua dor na TM, tirou sua dor de cabeça. E isso é o que acontece com a maioria dos pacientes. De 72% a 77% dos pacientes respondem com esses movimentos. Ou com a combinação de movimentos. Ah, Caio, mas existe também aquele que não responde e que passou por essa cascata de exame de imagem, de eletroneuromiografia, de tomografia computadorizada, de exame de sangue, como eu falei. Para terminar, né? Todos esses exames têm baixa sensibilidade, têm baixa especificidade, têm uma ridícula razão de probabilidade. Isso quer dizer que, se eu tenho um exame laboratorial alterado, eu tenho muita chance de ser um falso positivo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Só para clarear, tá? Teve uma fase da minha vida que eu estava sob alto estresse. E aí eu fiz um exame de check-up, eu não tinha sintoma. Eu fui fazer um check-up geral. E um desses check-ups avaliou o meu perfil hormonal. E nesse perfil hormonal, uma alteração estava muito evidente, que era a prolactina, que é um tipo de hormônio, e essa prolactina estava alta. Eu tenho um certo grau de letramento científico e percebi, minha prolactina estava alta. Vamos lá para a PubMed mostrar, ver qual é a sensibilidade do exame laboratorial para a prolactina. É de 76%, é uma boa sensibilidade. A prolactina só é preocupante quando ela vai a 200. A minha saiu de 19 para 27. Então isso me fez ficar tranquilo. Mas o que eu encontrei nessa pesquisa foi o seguinte: prolactina alta pode inferir um tumor de hipófise. Quando a prolactina chegar a 100, a gente tem que acompanhar com ressonância de crânio para ver se não tem nenhum tumor na hipófise para fazer tratamento específico. Então, se eu não tivesse um letramento científico para saber a sensibilidade de um exame laboratorial, para saber a sensibilidade do exame de imagem, muito provavelmente eu teria passado aí alguns dias sem dormir, preocupado com isso. O que você acha? Faz sentido? Fala para mim nos comentários. Faz sentido? Então, quando eu chego para um paciente e falo assim: olha, você tá com artrose na articulação temporomandibular, seu disco tá fora do lugar, por causa disso sua boca tá inflamada, isso tá gerando dor de cabeça, e aí a serotonina tá baixa, e aí com a serotonina baixa seu intestino deve estar funcionando mal, você deve estar com a desbiose, vamos fazer probiótico nesse intestino, esse intestino em desbiose vai te dar uma cólica, vai alterar seu ciclo menstrual, isso pode gerar dor lombar também, e pode gerar dor no quadril. Você percebe a sucessão de eventos explicados com uma relação de causa e efeito? Porque o que é que o paciente entende com isso? Ora, tudo começou lá na minha TM. Eu vou fazer uma cirurgia lá e vou resolver o resto. E a gente sabe que não é assim. Se eu tô aqui na minha janela, tô olhando para Fonte Nova, sagrada Fonte Nova. Tô aqui na minha janela olhando para Fonte Nova. E a Fonte Nova tá pegando fogo, uma segunda pessoa que entrar aqui no meu quarto e vai chegar na janela, sei lá, 5 minutos depois, e vai ver a Fonte Nova pegando fogo e os bombeiros ali. Essa segunda pessoa vai poder dizer que os bombeiros causaram incêndio, sim ou não? O que vocês acham? Com certeza não. Por que com certeza não? Porque houve um aprendizado prévio que quando bombeiros estão presentes em incêndios, é para apagar. Eu só estou fazendo essa analogia para você entender que é uma relação de associação. Dois eventos ocorrendo ao mesmo tempo. E não a relação de causa e efeito. Um evento gerando o outro. E isso faz total diferença na cabeça do paciente. Isso faz total diferença no tratamento que o paciente vai receber. No custo que o paciente vai ter com esse tratamento. Porque a expectativa do paciente fica alinhada. O paciente não acha que vai que resolvendo o problema de base,
vai resolver o resto dos sintomas. O paciente sabe que múltiplas coisas estão interferindo na dor dele. O paciente sabe que dor é afetivo, motivacional, cognitivo, valorativo e sensório discriminativo. Não somente sensório discriminativo. Dor é sensação, emoção e pensamento. Dor é sentir, pensar e se comportar. Eu não posso mudar como eu me sinto. Eu posso mudar como eu penso. Porém, pouca gente tem recurso para isso, porque não tem treinamento em terapia cognitiva funcional comportamental, como eu falei antes. Mas eu posso alterar a forma como eu me comporto. E se eu mudar o meu comportamento, eu começo a pensar diferente e sentir diferente. Então, pare de tentar diminuir o que você sente. Porque eita, aqui agora voltou. Se você tentar diminuir o que você sente, você vai falhar no seu tratamento. Porque o que você está sentindo está acontecendo porque o que você está pensando e se comportando não mudou. Faz sentido ou não? Tô falando maluquice? Se eu estiver falando maluquice, você pode jogar nos comentários aí. Era isso que eu tinha para falar hoje, viu, pessoal? Lembrando para quem é aluno aí, quinta-feira, 18h30, tem sessão clínica no Zoom. A gente vai atender um paciente novo ao vivo na frente dos alunos para passar a nossa expertise lá dentro da... Esqueci até o que eu ia falar. A gente vai atender um paciente ao vivo no Zoom para os alunos assistirem e passar a nossa expertise. Então, se você é aluno e quer participar, já tem mais de 7 dias que comprou o curso, coloca lá na caixinha dos stories seu nome e seu tempo de formado, para a gente jogar você lá no grupo do Telegram, que a gente vai divulgar a sala do Zoom lá no Telegram, beleza? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. A gente só consegue mudar como a gente se sente se a gente altera comportamento e altera a forma de pensar. Enquanto eu estiver focando, eu quero sentir menos dor, é muito difícil que isso vá melhorar. Entender os gatilhos, o processo prévio à manifestação ou à alteração da intensidade da dor é muito importante. Consultar regularmente um fisioterapeuta, consultar regularmente um psicólogo, né? Mudança do lifestyle completamente, né? Você tem que treinar, e aí é negociável, você não pode estar, meu Deus, tem que ser musculação, tem que ser natação, tem que ser ciclismo. Não, é negociável, você tem que estar fazendo alguma coisa para estar em movimento e combater rigidez, diminuir dor, estimular no seu sistema natural opioide endógeno, de serotonina, estimular seu intestino e tudo mais, beleza? Vamos ver o que é que rolou aí de pergunta. Doutora Daiane Físio, faz muito sentido. O Wellington também faz muito sentido. Grande Marcelão. Ideal seria os profissionais conversarem entre eles para não haver isso. A gente sabe disso, Wellington, mas eu sou muito desacreditado dessa conversa, sabe? Porque são poucos centros que são transdisciplinares. Não basta ser multidisciplinar. Muita gente se considera multidisciplinar, mas interfere assim de uma forma aversiva nas outras profissões. Eu sou muito desacreditado nisso, mas, por exemplo, a Singular lá em Campinas é um centro transdisciplinar. Tem reuniões clínicas entre os profissionais. Quando você é amigo do médico, amigo do educador físico, amigo do psicólogo, fica tudo mais fácil, mas na minha prática clínica, os pacientes mais passam eu fui no físio, mas também fui no dentista. Eu fui no físio, mas também fui no psicólogo. E o pessoal não conversa, né? Quanto conversa, é muito bom, com certeza. Verdade, isso acontece muito aí, ó. Daiane falando. Grande Taline. Maite Soares. Bateu palminha. Atendi um paciente hoje, melhorou 70% na primeira consulta. Restrição de quadril. Massa. Restrição é uma classificação bem rara de aparecer, viu? E assim, com a melhora de 70%, parece não ser restrição, parece ser bloqueio de movimento. Restrição é outra coisa. Restrição é uma característica muito consistente para melhorar muito rápido assim.
Essa variabilidade na melhora aí é de bloqueio de movimento. É uma classificação específica, tá? Ednei Pereira. Eu moro nos Estados Unidos. Descobriram a hérnia de disco e estou passando mal pra caramba. Ednei, me escuta. Eu tenho paciente no Tennessee. Eu tenho paciente em Yale. Eu tenho paciente em Washington. Eu tenho paciente em Gold Coast, na Austrália. Eu tenho paciente em Sydney. Eu tenho paciente em Algarve, Portugal. Por quê? Porque a fisioterapia musculoesquelética pode ser praticada online. Ponto. Porque o seu tratamento é baseado nas alterações de movimento. Isso é, eu te ensino o que você faz através de uma chamada de vídeo no Zoom e você faz na minha frente para eu ir te corrigindo. Então, o atendimento online supriu. Eu vou falar aqui abertamente. Eu não fechei o consultório na pandemia por causa dos atendimentos online. Ponto final. Só para você ter uma ideia. Então, assim, nos Estados Unidos tem muitos fisioterapeutas de primeira linha. Você pode procurar um deles aí de fisioterapia musculoesquelética, mas não se restrinja aos Estados Unidos, não. Se você é brasileiro e está me assistindo aqui, marca uma consulta online, experimenta para você ver, faz o teste, nem que seja para dizer que não presta. Beleza? O que mais que rolou aqui? Alguns pacientes gostam de fazer exame de imagem. Maitê, eu gosto do que eu aprendo que é importante. Faz sentido? Se eu aprendo que uma coisa é importante, eu gosto de fazer essa coisa. Se eu aprendo, enquanto eu tô engateando, que meter o dedinho naqueles 2 buraquinhos da tomada me dá choque, eu sinto dor e eu fico chorando e minha mãe vem correndo me carregar, eu evito aquilo. Então, os pacientes gostam de fazer exame de imagem porque eles foram educados sobre uma importância que atualmente é totalmente controversa, baseada em ciência. Uma coisa é, veja bem, Maitê, uma coisa é, eu esgotei os meus recursos científicos disponíveis para tratamento da minha condição e por ter esgotado os meus recursos científicos, e não necessariamente eu preciso esperar esgotar, tá? Vai muito da crença do paciente. Eu posso procurar em paralelo tratamentos que não têm fundamentação científica ainda para tentar me auxiliar. É o caso da homeopatia, né? Se o princípio de um remédio é não causar dano, first do not harm, né? Se o princípio de um remédio é não causar dano, eu preciso ter uma substância que tenha efeito nesse remédio. Aí eu pego essa substância e diluo em 100 mil partes por milhão. Pô, o remédio tinha efeito, eu estou diluindo em 100 mil partes por milhão e misturando com água. Qual a plausibilidade de que a homeopatia vai funcionar? Zero. Não tem evidência científica. Mas tem muita gente que faz e diz que melhora, porque não sabe metodologia científica. Não sabe que o que melhorou ele foi a história natural do problema dele. Foi a regressão para a média, né? Então a gente entra em um conflito de conceitos. Então, se a gente ensina para o paciente que fazer exame de imagem é iatrogênico por causa disso, disso e disso, antes de 6 semanas de um episódio de dor, o paciente aprende que é importante não fazer e ele não procura. Principalmente se o profissional especialista está fazendo esse paciente melhorar com o movimento. Por exemplo, eu tenho casos de enxaqueca que não respondem ao meu tratamento. Eu vou ficar tratando o paciente? Não, o meu tratamento com o paciente é paliativo. Mas eu falo para o paciente, olha, você precisa ir nessa anestesiologista. Você precisa tomar esse bloqueio. Você precisa ir para o médico para tomar esse remédio. Você precisa mudar estilo de vida. Você precisa fazer terapia para lidar melhor com o seu problema. Você precisa fazer higiene do sono, fazer atividade física, fazer uma nutrição adequada. Porque o meu tratamento para a sua condição é paliativo. Não tem um efeito rápido. Não tem um efeito prolongado. Então, se eu educo o paciente sobre o procedimento que ele está pensando em passar, ele vai deixar de passar por esse procedimento. Ele não vai querer. Eu entendo que tem paciente que gosta, mas tudo é por causa da educação que foi dada ao paciente.
Também não tô certo nem tô errado, tá, pessoal? É só a minha visão. Antônio Luiz de Salles Júnior. Primeiro é possível encorajar esse paciente a se movimentar, exatamente, proporcionando para ele uma nova experiência relacionada à dor. Geralmente na direção que ele tem medo de mover, expondo gradativamente. Excelente conteúdo, tá bem alinhado com os artigos. Obrigado, viu, Maitê? Quem mais? Chegou uma perguntinha aqui. Isso, Kellerman, sessão clínica. Já fala com o seu paciente aí, viu? Quinta-feira, 18h30, tá? Tomar sorvete no verão aumenta o número de ataques de tubarão. Maravilha. Olha só. Pois é. Vocês sabiam que existem dados científicos mostrando que tomar sorvete no verão aumenta o número de ataques de tubarão? Você sabia disso? Existe esse dado científico. E qual que é a relação de causa e efeito? Ah, porque eu tomo sorvete, eu me refresco, eu quero ir pro mar e eu fico mais desatento por causa do açúcar. Não tem relação de causa e efeito. Não existe causalidade nisso. É a mesma coisa dos sintomas. Ah, eu tenho dor na TM, mas tenho disfunção de intestino. Ah, eu tenho dor na TM, mas tenho dor precordial que transfixa o tórax com dormência no braço e dor no pescoço. Não é uma coisa causando outra. São coisas acontecendo simultaneamente. E aí a gente tem o melhor cenário possível, que é um problema só, ou o pior cenário possível, que são vários problemas diferentes. Maravilha seu comentário, grande Kellerman. Obrigado aí. Geral falando que tá fazendo sentido. Que bom, viu, pessoal? Que bom. Deixa eu ver se teve mais. Teve mais uma aqui. Cadê? Durães Ribeiro. Finalmente vou conseguir ver essa live. Que figura, viu? Só mais uma pergunta. Chegou aqui na caixinha. Vamos lá. Olha lá, ó. Vamos lá. Coisa boa, viu? Paciente com crise de dor cervical com ponto gatilho no trapézio localizado na porção bem próxima da costela. Não conseguindo dormir com a dor, já foi realizado tratamento antes, mas além disso teve relato de estresse diário recente. O que você indica? E aí eu vou ser bem... Eu gosto de falar o que eu vou ser antes de fazer, né? Mas eu tenho que parar com isso, ó. Paciente em crise de dor cervical com ponto gatilho em trapézio localizado próximo da primeira costela. Não consegue dormir com a dor. O que eu indico? Daiane, olha só. Baseado no que você falou, eu não tenho como indicar nada. Como que seria legal você me passar o dado desse paciente? Veja bem. Paciente em crise de dor cervical com dor ao movimento de rotação esquerda, em dor durante o movimento, DDM, ou dor FM, dor no final do movimento de rotação esquerda, mais aumento da dor na rotação direita, mais redução da dor na flexão cervical, mais aumento da dor na retração cervical, teste de Sperling negativo, teste de distraction negativo, rotação não é menor que 60 para o lado afetado, tensão neuroadversa ausente, sem parestesia, aí eu poderia te dizer alguma coisa para fazer com ele. Por que eu tô te falando isso, Daiane? Porque ponto gatilho para mim é uma coisa superestimada. Existem correntes filosóficas absurdas em cima de pontos gatilhos. E os pontos gatilhos são formações por restrições de articulação. Isto é, existe uma falha de tensão no movimento, que eu vou te mostrar aqui, eu vou exemplificar aqui com um fio do meu carregador. Ó, o movimento está sendo fluido, né? Filamentos de actina e miosina deslizando entre si naquele pescoço, naquele trapézio. E aí do nada há uma alteração na tensão. Isso aqui acontece. Nessa falha de tensão,
o corpo começa a depositar colágeno desorganizado aqui, porque é um microtrauma. E esse colágeno desorganizado aqui é tipo 3. Ele tem pouquíssima qualidade elástica. Fibronectina, elastina, não se liga muito bem a esse tipo de colágeno. Esse colágeno, ele tem que melhorar de qualidade com carga. Carga excêntrica em amplitude final. Essa falha de tensão acontece por bloqueios articulares. 100%. E aí eu nem me preocupo em falar 99%, porque é a área da saúde, eu falo 100% dos meus pacientes com pontos gatilhos, eles melhoraram tratando a articulação. O ponto gatilho, que era latente, parou de ser. Quando eu apertava o ponto, doía a palpação, o paciente ficava procurando o ponto, dizendo que o ponto sumiu. Às vezes os pontos continuavam, mas não eram mais com dor irradiada, porque a articulação foi tratada e a falha de tensão parou de acontecer e ter essa formação de pontos gatilhos. Eu esqueci o nome do autor desse trabalho aqui agora, mas quando eu lembrar eu jogo nos stories aí. Esqueci completamente. Janet Trevels, eu acho. Trevels e Simons, eu acho. Eu tenho quase certeza. Eu vou procurar e jogo nos stories. Por que eu tô falando isso? Porque imagina, cara, que você tem 50 minutos de uma sessão, 45 minutos de uma sessão, e você fica lá torturando o paciente, pressionando o ponto gatilho. E aí o paciente sai voando. Nossa, suas mãos são de fada. 72 horas depois, o paciente está lá com o mesmo ponto gatilho de novo. O que está formando o ponto gatilho? Para de ficar olhando a consequência. Vai ver o paciente no macro. Se eu tô aqui na câmera, ó, você só tá vendo meu olho, pô. Se você se afasta, você começa a ver meu nariz. Você começa a ver minha camisa. Você começa a ver meu short. Você começa a ver meu quarto. Você entende que vendo assim, você tem mais capacidade de identificar o problema? Cara, assim, não tá certo nem errado não, tá? É só a forma como eu penso. Se fizer sentido, você tenta abordar na sua prática clínica dessa forma e me diz se deu resultado, se não deu. Beleza? Então, é por isso que eu não posso te ajudar com essa pergunta, tá? Mas acompanhe as lives, assista os vídeos, veja lá o podcast Fiz Insight no YouTube, que você vai ver terminologias específicas e você vai saber fazer uma comunicação precisa para que eu possa matar o coelho com a cajadada só. E ajudar você a resolver o caso, tá? Beleza? E outra coisa, quando a gente trata o paciente por meio de movimento, foi um relato, entendi, beleza. O relato da paciente, é por isso que eu falo, ó, se eu abrir meu direct aqui pra vocês verem, você vai ver uma porrada de seguidor mandando foto de exame de imagem, contando a história pra mim, perguntando se eu trato isso. E aí eu pego todas essas respostas, printo e faço uma história só respondendo todo mundo. Olha, não adianta mandar sua história, relatar o que você está sentindo aqui. Porque eu preciso te testar. Se eu não te testar, eu não sei qual apresentação clínica você tem. Independente de você mostrar o exame de imagem ou de você mostrar a história. Eu preciso testar você para ver se você responde ao movimento. E o movimento deixa o paciente independente. O paciente tem uma crise amanhã, daqui a 6 meses... O paciente tem um movimento que você ensinou filmado no celular, ele faz de novo e não precisa ir em você. Meus pacientes gostam muito disso, porque eles sabem que eles não precisam ir muito em mim, comparado ao tratamento conservador. Beleza? Acho que era isso. Boa, que bom que ajudei. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Foram 2 lives hoje. Acho que amanhã tem mais. Não, amanhã não tem não. Quarta-feira também não. Quinta-feira tem sessão clínica no Zoom, tá? Então todo mundo que tá aí, clica no link no meu perfil, vai lá pro Telegram, acesse as informações para você poder participar, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.